Oi, Júlia, bom dia. A nossa aula de hoje, Júlia, nós vamos estar falando sobre sistema respiratório, tá? Então, a gente vai perceber assim que o sistema respiratório, ele é um sistema, assim como o sistema digestório, ele é super importante, o sistema respiratório também ele é muito importante. Veja bem, você pode passar um dia, 2 dias sem tomar água, sem comer, mas para respirar você não pode passar nem um minuto. Para você ver a importância do sistema digestório, do sistema respiratório. Porém, o sistema respiratório, ele funciona juntamente com o sistema digestório e o sistema circulatório, tá? Então, eles vão trabalhar sempre em conjunto para que o corpo esteja sempre em atividade, ok? Como nós vimos, o sistema digestório, ele é composto por alguns órgãos. Assim também, o sistema respiratório, ele é composto por alguns órgãos. Então, nós vamos observar. As narinas são órgão de fundamental importância para a respiração, tá? Aí nós temos, vamos observar aqui na nossa imagem, deixa o pessoal aumentar mais, ok, olha só. Aí nós temos a boca, que faz parte também do sistema respiratório, temos a laringe, a faringe e os dois órgãos, no caso o pulmão direito e o pulmão esquerdo, que é onde fica armazenado a quantidade de ar que respiramos. Ou seja, eu poderia dizer assim, que quando nós inspiramos, o que é inspirar? É levar o ar para o pulmão, tá? Então, inspiração, entrada de ar, e expiração é a saída, tá? Então, o ar, ele vai entrar pelas narinas. Quando nós falamos em narina, nós vamos observar que existe dentro das narinas, falando uma linguagem bem clara, dentro do nariz, existem os pelos, que esses pelos, eles servem para purificar o ar que respiramos. Então, quando nós respiramos, entra algumas impurezas. Então, esses pelinhos, eles servem para, digamos assim, separar essas impurezas, tá? E além do mais, antes do ar chegar nos nossos pulmões, ele vem aquecido. Então, nesse percurso, passando pelas narinas, depois passa para faringe, laringe, e ele vai chegar nessa cavidade, que é como se fossem pequenas molas, tá? Aí ele vai, na imagem abaixo, ele está bem detalhado aí, dá uma observada aí, tá? Então, olha só, ele passa da laringe, ele passa para a traqueia. Ao chegar na traqueia, veja bem que ele vai passar para essa estrutura como se fosse dois bracinhos. Eu estou falando do ar, tá? Que é chamado de brônquio, tá? Essas duas raízes, duas divisões aí são os brônquios. Aí você vai observar que nós temos o brônquio direito e o brônquio esquerdo. Após ele passar pelo brônquio, o ar que eu estou me referindo, ele vai se ramificar, ou seja, vai para o pulmão. Lá no pulmão, veja bem que nós temos o pulmão direito e o pulmão esquerdo, tá? Então, o pulmão esquerdo, ele é menor, pouca coisa do que o pulmão direito. Por que ele é menor? Por causa do coração. O coração, ele fica apoiado bem abaixo, quase nessa estrutura abaixo aí do pulmão esquerdo, fazendo com que empurre ele um pouquinho para cima. Então, dizemos aí que ele tem uma estrutura mais ou menos, ou seja, menor do que o pulmão direito, tá bom? Então, voltando aqui no pulmão nós vamos encontrar os bronquíolos, que são essas estruturas tipo raízes, como mostra aí
na nossa imagem, tá? No final desses bronquíolos, nós vamos encontrar pequenos sacos, aqui ó, como aparece aqui ó, tá? Aqui nessa estrutura, tipo uma flor aqui de cabeça para baixo, tá? Então esse saquinho eles enchem de ar quando você inspira, como eu acabei de colocar para você, quando você traz o ar para dentro do pulmão, o ar vai chegar lá nesses alvéolos, tá? Lembrando que o nosso pulmão ele é protegido por uma camada chamada de pleura. Essa estrutura que protege o pulmão é chamada de pleura, tá? Voltando novamente aqui para dentro do pulmão, como eu estava colocando para vocês, esses saquinhos aqui, como se fossem pequenas bolhas, eles ficam nas estruturas das ramificações. Então aí nós chamamos de alvéolos pulmonares. Então esses alvéolos, eles se enchem de ar quando nós respiramos, e quando nós digamos assim, fazemos o processo de inspiração e expiração, ou seja, eu puxo o ar e solto o ar, tá? Quer dizer, você vai perceber que o teu peito, o teu tórax aqui, ele vai executar pequenos movimentos. Então ele aumenta, ele estufa um pouquinho, quer dizer, aumenta um pouquinho, aí você respira, libera o ar, ele volta de novo. Então, tem uma estrutura chamada de diafragma. Esse diafragma, ele serve como se fosse sustentação dos pulmões. Tá, Júlia? Então, esse é o nosso assunto de hoje, tá? Sistema respiratório. Então, apresentei aqui para você os órgãos que compõem o sistema respiratório. Agora, lembrando que após, digamos assim, o ar chegar nos pulmões, ele vai para a grande cavidade, tá? Ou seja, ele vai ser enviado para a nossa grande circulação, oxigenando assim o ar, ou seja, oxigenando o sangue, tá? Então, por isso que eu digo assim, que o sistema respiratório sempre ele está trabalhando em conjunto com o digestório e o circulatório, porque o respiratório ele vai enviar oxigênio para a circulação, para que a nossa circulação esteja funcionando adequadamente. Ou seja, esse ar que nós inspiramos, que ele chega até a nossa grande circulação, ele é transformado em energia. Essa energia que possibilita você executar todas as suas atividades. E segue a nossa atividade de hoje, que é o nosso exercício, abordando o assunto. Aqui na questão eu peço para você recortar, mas se você não puder recortar, se você tiver como imprimir essa atividade, você pode estar imprimindo e escrevendo aí o nome das estruturas indicadas, tá bom? Nós temos 2 atividades para você fazer hoje, tá? Então é isso aí, Júlia, a nossa atividade de hoje, tá bom?